bem-vindos à segunda temporada do podcast da Área 46. Estamos aqui no nosso novo estúdio recebendo vocês com novos episódios. Agora nós temos uma super produção, toda a parte de imagem, vídeo e organização do podcast fica por conta do Everton, que é o nosso parceiro que está por trás de tudo que vocês vão ver que acontece por aqui. E hoje, é claro, nós não poderíamos começar esse podcast sem receber os responsáveis por essa sala, que vão contar tudo para vocês do que aconteceu por aqui na obra. Para começar, Adriano, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, Michele. O Adriano é o responsável por tudo que vocês veem aqui da parte acústica, mobiliário, o proprietário da Office Flex. Adriano, se apresenta, conta um pouquinho, por favor, de como foi topar a ideia da Área 46. Olá, pessoal. Primeiramente, um prazer estar aqui. Michele, um prazer estar aqui. Sérgio, César, Gra. A gente gosta de desafios, né? A gente gosta de divulgar o que a gente tem de bom. A Office Flex é uma empresa especializada em fornecimento de mobiliários corporativos, então a gente trabalha muito em ambientes de trabalho. E uma das coisas que nós temos muito fortes é a atenção à acústica do ambiente. A gente é representante, a Office Flex na verdade é um grande guarda-chuva. A gente falava nisso um pouquinho antes. Nós somos uma empresa que representa uma série de outras empresas, né? Aqui a gente colocou algumas empresas que a gente representa, aceitando aí o desafio de construir esse espaço junto com vocês. A Marelli é uma empresa que nós representamos, que trabalha com mobiliário corporativo, mesas, cadeiras, divisórias acústicas, que estão aqui inclusive. A Leide é um outro produto que nós temos, que trabalha muito focada em elementos acústicos, que revestiram praticamente a sala inteira. E aí tem outros produtos, como divisórias articuladas, enfim, uma série de coisas que a gente representa e fornece. E quando nós decidimos que a Área 46 teria um estúdio de podcast, é claro que nós precisaríamos ter os melhores projetistas dessa área também junto conosco. César, Graciele, Rabel Arquitetura, sejam bem-vindos. Obrigado, Michele. Para nós é um prazer estar aqui, né? Muito bom estar aqui, inaugurando aí com o podcast a nossa sala tão querida. É um verdadeiro privilégio, né? E nós falamos entre nós que o momento mais interessante, mais bacana de uma obra é quando ela começa a ser utilizada. E no dia da inauguração da sala foi simplesmente emocionante, porque quem veio até a sala de podcast da Área 46 vivenciou o espaço. Então, para quem está em casa, não conhece a Área 46, venha visitar, porque realmente a experiência no que se refere a conforto acústico aqui é fantástica, né? Fantástica. Sim, foi muito legal ver as expressões dos convidados na hora que a gente fechava ali a divisória e, de fato, eles viam como a sala funciona. E o mais legal ainda é quando a gente começa a contar da transformação, né? Para quem não sabe, a Área 46 mudou de local, ficamos 3 anos na sede antiga, agora estamos passando por uma nova reforma, estamos numa casa que tem 51 anos de idade, e o mais incrível, que a maioria ainda não sabe, é que o espaço do podcast era uma cozinha. Sim. Belo desafio de projeto. Um belo desafio de projeto. Inclusive, né, Michele, nós temos que falar aqui, né? Os meus alunos de ergonomia questionando: professor, cadê os 55 centímetros de distância da cadeira para a parede? Calma, gente, o professor não está doido não, tá? É justamente isso que a Michele falou, né? A Área 46 é um espaço em constante movimento. Inclusive, o conceito da sala de podcast é motus. Motus que vem do latim movimento. A Área 46 sempre em reforma. E essa era uma cozinha que nós precisamos adaptar numa sala de podcast. Então, o resultado que nós temos aqui é sempre o que a Área 46 vivencia. A adaptação, a reforma dos ambientes, para instalar sempre os melhores materiais, os melhores fornecedores, né, Adriano? Sim. Se não é o Adriano aqui para nos ajudar, nada disso acontece, né? Sim. E eu vou pedir agora para vocês comentarem um pouco de onde surgiu o conceito. Vem do movimento, né? A gente percebe que tem muitos elementos curvos, mas contem um pouco para nós, desde a escolha dos materiais, como que vocês criaram esse espaço, o que foi importante para vocês? Sabendo do movimento da Área 46, o que ela representa, o que ela
proporciona aos seus parceiros, olhando os catálogos da Lady, eu lembro quando eu vi as possibilidades do EcoShape. E eu fiquei apaixonada. São enormes. Deixa eu te interromper só um pouquinho, para quem tá assistindo aqui, muita gente é leigo. Conta pra nós o que é o EcoShape nesse espaço. O EcoShape é esse material que está na parede, no forro, e em branco também. Toda essa parte curva orgânica é o EcoShape, que nada mais é do que lã de pet comprensada. Então, as possibilidades são infinitas, e eu gostei muito de poder criar formas. Porque não vem só pronto no catálogo, que muitas marcas oferecem. Ali não, você usa a sua criatividade, manda para a fábrica e tá pronto. Fábrica parametriza, faz todo o desenho e vem prontinho para instalar aqui, né? Maravilhoso. E também a impressão, né? E uma coisa legal é que, assim, são formas, curvas, né? E aí muita gente acaba, muitos profissionais da arquitetura, do design, mas como que eu vou detalhar tudo isso, né? Então, para quem é profissional, é só enviar um arquivo de SketchUp, super simples, que a fábrica já manda tudo recortado, é só fazer a instalação, né? E eu preciso agora colocar um ponto, né, como gestora do local, em questão de, foi cumprido o cronograma, tudo certinho. No dia que foi falado, nós iniciaremos, foi iniciado. E foi muito legal ver a organização. Até para quem vier visitar a Área 46, vocês podem ver como é organizado, que aqui nos detalhes é tudo numerado, inclusive, para saber qual é o lugar correto de cada um, por isso da questão do parametrizado, né? Exatamente. E isso que você comentou sobre prazos é algo que nós, a Bel Arquitetura, e também o Adriano estava comentando como a Office Flex, que nós levamos muito a sério, porque mexe com o trabalho dos outros, com o emprego de muitas pessoas. Então, é levado muito a sério. No nosso próprio orçamento, nós já colocamos prazo e cronograma, né? Levamos isso sempre de maneira muito correta. E o Adriano, com a Office Flex, comprovou que essa parceria funcionou muito bem, né? Nós inauguramos a sala em tempo recorde, com uma qualidade de instalação fantástica, né? E voltando novamente nos materiais, envia para a fábrica faz todo o corte e já vem tudo certinho só para fazer a instalação, né? Isso foi uma coisa fantástica, né? Dentro do processo de projeto, Michele, de acordo com o ambiente que nós vamos criar, nós temos que fazer uma série de cálculos, né? E os cálculos que nós utilizamos de acústica, nós precisamos verificar qual que é o tempo de reverberação do som dentro do ambiente. A cozinha, com os materiais que tinham aqui, os existentes, eram materiais extremamente reflexivos, né? Então, quando você falava aqui, a sua voz reverberava. Passava de 3 segundos o tempo de reverberação aqui. Olha o desafio. Pela norma, nós tínhamos que descer esse tempo para menos de 0,3. Nós chegamos a 0,29 segundos. Ou seja, é um tempo baixíssimo e você percebe quando você entra no ambiente. Uma coisa é você ver as imagens da sala. Agora, você visitar o espaço, você percebe isso. E é onde a gente bate na tecla da experiência, né? Nós conversamos muito, Adriano, sobre a questão do showroom de experiência, de como essa experiência precisa ser positiva para que a pessoa decida fazer um investimento em uma cadeira confortável, em um ambiente com uma acústica. Conta um pouquinho para nós como vocês levam esse cuidado com o cliente, o cuidado com as instalações, o cuidado com os produtos que a Office Flex oferece. Bom, a gente falava um pouquinho antes com relação à vivência da acústica, né? A acústica, ela precisa ser percebida, assim como a ergonomia também precisa ser percebida. E a forma de perceber é você entregar materiais ou criar ambientes como esse daqui. E é o conceito que nós temos, inclusive, em todas as lojas. Estamos, inclusive, abrindo uma loja agora, em janeiro, fevereiro. Nós teremos um showroom de experiência. A gente já tem um pequeno espaço de experiência na EAC. A acústica já é percebida ali. A gente já tem muitos materiais que também foram empregados aqui, lá dentro do espaço da EAC. Mas é importante que quando a gente traz o cliente, traz o profissional para ver, ele consiga perceber, sentir, tatear. E essa é a experiência que a gente proporciona, como está proporcionada aqui dentro desse espaço. Aqui a acústica é muito percebida. Da mesma forma, quando entra dentro de um showroom, a gente leva materiais para a obra do cliente ou para a empresa do cliente, para que ele consiga perceber, sentar principalmente nas cadeiras para ver requisitos de ergonomia, conforto, anatomia e também algumas coisas com relação a acústicas, bandôs de mesa que contribuem muito para que o cliente perceba, consiga sentir
o produto efetivamente. Inclusive, até um ponto aqui a destacar, porque os materiais que nós temos de revestimento aqui, todos da Office Flex, né? O Adriano representando. Legal que o Adriano comentou sobre a questão da ergonomia do mobiliário. O mobiliário aqui também da Office Flex, né? Office Flex. E isso tudo entra também no nosso cálculo de acústica. Nós precisamos considerar todos os materiais de revestimento. Mesa, as poltronas, cadeiras, tudo isso entra para o nosso cálculo. Então, a qualidade que nós temos aqui no espaço também está nos mobiliários no que se refere à acústica. E é importante ressaltar que as pessoas que são acostumadas com... muita gente, a gente sabe, né? Que vai comprar uma cadeira de escritório, vai por estética, muitas vezes por valores, mas não entende de ergonomia. E eu falo que, no geral, as pessoas leigas, elas só sentem depois que sentam numa cadeira sem ergonomia, sem cuidado, e sentam em uma que tem. O pessoal, quando vem e utiliza a nossa sala de reunião, fala, nossa, eu passei às vezes 2, 3 horas em uma reunião e eu não senti desconforto na cadeira. E é onde a gente começa a gerar valor percebido, né? É a mesma coisa que você tomar um café de alta qualidade e depois provar o de mercado comum. Você não consegue voltar, você não consegue se acostumar novamente com o normal, você quer o melhor. E o espaço corporativo, ele pede isso, né? Que você traga, acima de tudo, conforto para os seus colaboradores, que você traga conforto para os seus clientes. E nisso, certamente, o Office Flex está trazendo com o seu mobiliário. Legal. Isso é um ponto a destacar, né? É uma coisa muito importante, né, César? A gente... muitas vezes o ambiente não é percebido como um ambiente de saúde, inclusive, né? A cadeira, o mobiliário impacta muito a vida das pessoas, né? Queira ou não, nós ficamos em algumas situações 8, 9, 7 horas sentados em cima de um produto. Se esse produto é um produto que te entrega ergonomia, qualidade... Sabemos disso, né? Então, o final do dia é completamente diferente. E o problema é que a ergonomia errada, você não percebe ela na hora, ela é cumulativa. Então, se você não toma a prevenção, quando chegar a hora de você sentir os efeitos... o transtorno é grande para corrigir. Assim como o conforto acústico, né? Nós temos aqui os materiais. Quem vem visitar aqui a sala de podcast vai perceber a beleza dos materiais instalados, as texturas, né? Você consegue imprimir a logo, inclusive, no material, né? Que nós temos aí a logo impressa. Mas o conforto acústico é algo que não é palpável, mas ele pode ser perceptível de uma maneira... que se você não está no ambiente adequado, no ambiente corporativo, ou residencial, ou comercial, enfim, com o tempo, a acústica vai lhe incomodar de tal maneira que pode, inclusive, interferir na sua imunidade, no seu rendimento durante o trabalho, né? Então, você ter materiais acústicos adequados não é só para um estúdio de podcast, um restaurante, né? Certamente, todo mundo já foi num restaurante que a comida era boa, o cardápio era excelente, mas você queria ir embora. Eu e minha amada esposa, nós costumamos fazer isso, né? De ir nos restaurantes e começar a observar a acústica, né? Então, tá aí uma área muito legal para o empresário, o empreendedor, de entender que não é somente para uma sala de cinema, um teatro, um auditório, uma sala de podcast que vai utilizar materiais de revestimento acústico. Né? Eu vou aproveitar o gancho dessa fala, César, para fazer uma citação, inclusive vou citar aqui Bora na Obra, que acredito que todo mundo conheça, o casal, né? Que essa semana, inclusive, eu vi uma postagem deles onde eles falam que não adianta você ter uma obra de alto padrão se você não é um cliente de alto padrão, quando você fala principalmente na humanidade, no que você oferece para as pessoas que vivem ali. Desde a contratação de um bom colaborador, de que você, é um produto de qualidade, mas a equipe de instalação também precisa ser remunerada da maneira correta. Sim. Então, quando nós falamos de muitas empresas que vendem qualidade, muitos comércios, né, cooperativas que vendem alto padrão, mas que no dia a dia dos seus funcionários está deixando de lado uma boa experiência ali. Quem faz todo o giro do espaço é o colaborador e é a pessoa que menos tem visibilidade na questão ergonomia, na questão do dia a dia do trabalho. Você estava falando sobre trazer resultados, não somente na questão acústica. Nós fizemos o projeto de uma escola, trabalhamos tanto com a questão de isolamento quanto condicionamento acústico. E o momento mais satisfatório foi quando nós fomos visitar a escola, em horário de funcionamento,
E a diretora nos convidou para entrar numa sala de aula, sem avisar nada. Ela nos apresentou e pediu para os alunos, ali na faixa mais ou menos da 5ª série, honestidade total, né? E ela perguntou, e aí, deu diferença? Todo mundo, não foi aquele sim normal, sonoro, foi uma sim, euforia. Com 5 M's na frente, sabe? Sim. E os olhos brilhando. E depois a diretora nos contou que as notas dos alunos melhoraram. Olha, que legal. Sim. E vejam, é uma escola, né? Então, o conforto acústico, ele pode ser aplicado, deve ser aplicado em todos os lugares. qualquer ambiente, né? E é interessante que, por isso que, novamente, nós vamos repetir. O momento mais legal do projeto de acústica é quando inaugura, né? Que aí você... Que se vive a acústica, né? E nós estamos vivendo isso agora. Quem tá Agora. assistindo não tem ideia que aqui do lado tá sendo montada uma outra sala de escritório. O pessoal tá com parafusadeira aqui, tá cortando mobiliário. E a gente nem ouve o que tá acontecendo aqui dentro, né? Estamos gravando, inclusive, com obra acontecendo ao lado. Legal. Fica o convite, né, Michele, né? Para quem não conhece a Área 46, venha, né? Porque aqui é o local onde vai se vivenciar o espaço, né? Isso é importante destacar. Agora, uma coisa legal, para quem é arquiteto, engenheiro, designer de interiores, nos perguntam, né? Qual que é a dica, né, para fazer projetos de acústica, né? Nós vamos enfatizar, e não é porque o Adriano está aqui na nossa frente, nós precisamos dizer isso. A primeira dica é, tenha parceiros de boa qualidade. Parceiros e fornecedores de boa qualidade, né? Então, se você tem um fornecedor que você pede o catálogo e ele lhe envia rápido, aí você tem que ficar próximo, né? Segurança. Uma coisa que nós sempre pedimos, Michele, são os laudos com as características acústicas do material, porque para nós é um projeto complementar o projeto de acústica, né? Aqui nós fizemos a parte estética também, mas o nosso grande foco é ser um projeto complementar. Então, é um projeto técnico. Você precisa das informações técnicas dos materiais. E isso, o Auler, que é quem nos atende, quem nos representa aqui, a Office Flex, ele é muito rápido, coeso, ele sempre nos envia os catálogos com uma rapidez e sempre, não tenho isso agora, então aguarde que eu vou lhe enviar. Então, isso é uma coisa que nós precisamos destacar aqui na Office Flex, né? Que sempre foi muito coesa, muito rápida, muito competente, né? Você com os catálogos foi assim, não foi? Sim, não só ele, né? Principalmente o Auler. Não só o Auler, principalmente. O Auler vai assistir e vai entender o porquê do principalmente. Mas tem a Daia também, que tem a a Daia Daia também. Tem a fantástica Angélica entrando agora. Tem que citar todo mundo. Toda a equipe maravilhosa. Fora o pessoal da indústria, inclusive, quando for instalar a divisória acústica, que nós temos para acessar aqui a sala de podcast, o Auler nos enviou um vídeo da indústria, do especialista lá da Office Flex, mostrando o desempenho da esquadria. Porque nós não poderíamos colocar qualquer divisória aqui para acessar a sala, né? Então, o pessoal da indústria também sempre muito solícito, né? E então, o essa... Jonathan, também temos que agradecer o Jonathan. Que é o que a Michele comentou, né? Quem faz a instalação. O Jonathan que fez a instalação aqui... Não só ele. Não só ele. Sempre ele mais um. Que eu esqueci o nome, mas depois tem que agradecer também. Né? O Jonathan, no momento da instalação, ele sempre fez tudo com muito capricho para fazer acontecer e ser fiel ao projeto. Então, eu digo que hoje na área da construção civil, ter mão de obra de qualidade está se tornando uma coisa cada vez mais rara e difícil de encontrar. Então, esse é um detalhe interessante de que quem precisa de algo relacionado a conforto acústico pode contratar a Office Flex sem receio algum. E nós falamos isso, Michele, nós não estamos tendo nem... tem que falar, né? Às vezes o pessoal fala, ele está ganhando comissão para falar. Não, é tudo realmente com muita sinceridade, né? Que é realmente um bom trabalho. Nós já passamos por muitos perrengues por conta de fornecedores ruins. Que temos uma lista, né? Temos um caderninho que a gente não vai não contratar. Esse não pode, né? Eu acredito que não tem ninguém na área da arquitetura, na área da construção civil, que não tem essa lista negra. A lista negra. E a gente está traumatizado com algumas situações que nos fazem repensar na hora de procurar profissionais. E é muito bom encontrar alguém que tem os princípios, que cumpre
prazos e que entregam o que de fato prometem, o que de fato vendem. E é legal que você cite isso, porque quando a gente fala na área 46 de um showroom de experiência, a experiência não começa depois do ambiente pronto, né? A experiência começa quando começa o projeto, a negociação com os fornecedores. E eu falo, muitas empresas que estão aqui no grupo nos pedem, nós queremos parcerias com os arquitetos. Mas esquece que a experiência começa na montagem, começa no atendimento. E aí entra um ponto, Adriano, a Office Flex não só vende os materiais, né? Entrega montado no espaço. Nós temos isso, é um cuidado que a gente tem bastante grande na execução do nosso negócio, né? Nós temos uma vertical onde nós só vendemos o que nós conseguimos e temos competência para executar. Então, toda a instalação é feita por profissional próprio. Então, são pessoas nossas, capacitadas, devidamente treinadas, onde a gente, inclusive, passa a cultura da empresa. Nós estamos dentro do mercado corporativo. E o mercado corporativo, ele é um mercado, não que os outros não sejam, mas ele é um mercado que a gente entende mais profissionalizado, mais profissional. Você tem prazos e os prazos precisam ser cumpridos, por isso que a gente cumpriu o prazo aqui. Tinha data de inauguração, a gente precisa cumprir, porque sabe o impacto que isso gera, né? Da mesma forma, os nossos profissionais são todos treinados e são todos profissionais nossos. Alguns terceirizados, mas porque nós terceirizamos que chegou o momento que para que eles pudessem alçar o voo e ter uma vida de mais qualidade, com mais remuneração, dentro de uma cadeia justa, inclusive. Então, a gente tem um cuidado bastante grande. É legal citar também que os meninos, o Jonathan, a equipe que veio com ele, não é aqui da cidade, né? Eles vieram para cá para fazer a instalação e eu reforço novamente a questão da experiência durante a obra. A área 46, por ser um showroom de experiência, um showroom que tem muitos itens de valor agregado aqui dentro. E mesmo assim, nós tínhamos sempre a certeza de que nós saíamos do espaço, eles trabalharam sábado, domingo à noite e ficaram sozinhos aqui. Muita gente tem medo de deixar a mão de obra da construção civil por causa... A gente sabe que a construção civil é mal vista hoje em dia, mas mesmo assim, a gente tinha total segurança de que os meninos estavam aqui no espaço, estavam respeitando o todo, não só a sala de podcast. Então, fica aqui validada a experiência que nós tivemos com a mão de obra também. E é uma coisa legal até para falar, Michele, porque olha só, me ocorreu agora o seguinte, quantas empresas e fornecedores já passaram pela área 46? A área 46 é o shopping da construção civil, né? Eu digo hoje, Adriano, e a minha amada esposa vai concordar comigo, que a pessoa que vai saber dar indicação de empresa e prestadores de serviço é a Michele. Sem dúvida. Se você que está em casa está pensando em construir, procura a Michele, procura a área 46, porque ela já vivenciou a experiência de muitos prestadores, né, e ela sabe dizer quem ela pode indicar, quem ela não pode indicar. Legal. Então isso é muito legal, hein? Legal. Uma das coisas que nós conversamos antes mesmo do Adriano entrar no grupo é que o nosso papel era ter empresas de qualidade no grupo. E muita gente entendeu que entrando no grupo eu estaria referenciando e indicando. E esqueceu que a gente só indica de fato quem faz um bom serviço. Então, gostaria de falar que nunca passei por uma situação constrangedora. Gostaria, mas a gente não acerta sempre quando a gente deixa uma empresa entrar no grupo. E uma coisa que eu sempre deixei claro a todos que entrariam aqui com essas exposições. Não é porque você paga uma mensalidade, não é porque você está colocando um produto aqui dentro que você vai permanecer no grupo. A partir do momento que alguma coisa errada acontecer, que alguma coisa em desacordo com o que nós acreditamos acontecer, você será convidado a se retirar. E, infelizmente, hoje eu preciso falar que eu já retirei 18 empresas do grupo. Essa é uma informação muito importante para destacar, né? Que a área 46 é um organismo sério, né? Não é simplesmente, quero entrar, né? Às vezes o pessoal pensa, não, mas estão pagando, é fácil receber indicação. E não é bem assim que funciona. Não, então, por isso que eu comentei da Michele ser uma ótima indicadora, tanto de serviços bons, como talvez não tão bons, né? Você sabe que eu vivo isso também na graduação, né? Eu sou professor universitário no curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG, e eu recebo muitos pedidos de arquitetos, engenheiros, empresas da construção civil pedindo, César, me indique um estagiário. Olha, eu recebi um currículo aqui, ele já é arquiteto, já é arquiteta. Como ele é? Mas fale tudo o que você tem que falar.
Por quê? Porque nós acabamos conhecendo, né, as pessoas, né? Então, eu acho que a Michele, no que se refere à indicação, ela já me ultrapassou faz tempo. Não, com certeza, porque ela vai desde da etapa de projeto, atendimento, instalação e o vivenciar o espaço, para ver se prometeu tudo aquilo que se cumpriu tudo aquilo que prometeu. É muito legal isso, né? E a gente vivencia de um tudo aqui, porque querendo ou não, nós estamos lidando com pessoas. E eu falo assim, existe sim aquele momento que a pessoa pode estar num dia ruim, pode estar vivenciando algum problema pessoal, claro, e a gente sabe também relevar tudo isso na hora de uma indicação. Então, a ideia da Área 46, o conceito do espaço é que a gente possa vivenciar inúmeros momentos. Então, hoje nós estamos falando da sala do podcast, mas essa mesma sala, hoje é um podcast, amanhã é uma sala de reunião. Então, tudo isso é um grande movimento, como vocês mesmos citaram, e nós ainda teremos muitos ambientes aqui pra gente trabalhar a inauguração, trabalhar o convite de novos espaços. Cada espaço aqui é projetado por um escritório de arquitetura justamente para que todos possam viver uma grande experiência. Então, hoje o meu agradecimento é muito grande para vocês por terem topado esse desafio. César e a Graciele viram como foi o dia a dia para a gente fazer essa sala acontecer, né? E falando em desafio, Graciele, qual foi o maior desafio para você aqui dessa sala? Eu acho que foi conciliar todos os cronogramas de todos os parceiros envolvidos, porque além da Office Flex, nós tivemos a Craft com a esquadria externa, tivemos o pessoal da Vivaz, que fez toda essa parte de fechamento, que aqui tinha uma porta, essa janela ela tinha um peitoril mais alto, a porta de acesso mudou de lugar, então conciliar tudo para que no dia da instalação tivesse tudo em ordem. E quando a gente fala assim, né, nós trabalhamos desde um detalhe da pedra que vai embaixo, né, para fazer a soleira, fazer a pingadeira, pintura, fornecedor de tinta. Então, tudo isso englobou eletricista, tudo isso precisou conciliar para que esse espaço, agora quem chega tá pronto, né? Agora quem chega... da pintura. Esse foi, sem dúvida, o maior desafio que eu, até hoje, como profissional, passei. Porque, para quem não sabe, antes eu ficava nos bastidores. Eu ficava só na parte de projetos, cuidando dos números, e o meu querido marido que cuidava dessa parte. Então, dessa vez, eu assumi a responsabilidade e foi muito legal. Aprendi demais com isso. E o desafio é assim, não é porque é um espaço pequeno que ele não traz um grande desafio, né? Eu acredito que a responsabilidade que nós tivemos aqui na sala de podcast Motos da Área 46 é o mesmo desafio, a mesma carga de responsabilidade que nós tivemos, por exemplo, em um auditório de uma cooperativa que nós fizemos em Campo Mourão. Ou então, de um centro de eventos que nós fizemos em Ubiratã, que eram espaços grandes, mas a carga de responsabilidade é a mesma. Exatamente. Então, acho que isso cabe destacar aqui, né? E foi muito, muito, muito legal. A minha amada esposa, né, ela falava, olha, eu preciso tirar 10 centímetros aqui da parede para poder encaixar a esquadria. Aí vinha a Manu da Vivaz, né, com a equipe para poder demolir. E tirava os 10 centímetros. Foi mais ou menos isso, né? Então, por isso que é legal a Área 46, que ela não é uma loja onde você chega e vê o material lá no mostruário. Vivencia a experiência como um todo. É um ecossistema, né? Muito legal. Vale a pena conhecer, né? Para quem está em casa, não conhece a Área 46, venha. Procura no Instagram aí o endereço, né? Digita no Google, né, Michele? Tá fácil, Marca um horário e vem É só chegar lá, pessoal. Área 46 Cascavel, o convite a todos vocês que quiserem vir aqui, conhecer o espaço. Você não tem onde fazer a sua reunião. Está disponível também para locação. Além disso, você tem um podcast e não tem quem faça toda a produção, o Everton tá aqui com tudo disponível para produzir conteúdo para você. Agora, eu vou deixar os meus agradecimentos finais, Adriano, César, Graciele. Onde a gente encontra vocês também nas redes sociais? Decidi contratar o serviço da Office Flex, quero uma cadeira como essa. Como a gente chega até vocês? Nós estamos em todas as mídias digitais. A nossa principal é um site, www.officeflexmoveis.com.br,
e no Instagram, @OfficeFlex. Aqui em Cascavel, principalmente Cascavel, com o Auler. Com o Auler, procurem o Auler. Principalmente o Auler, isso aí. Nós temos um escritório de negócio dentro da EAC, ali na rua Presidente Bernardes. Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel. Exatamente. E logo, data de inauguração do showroom oficial. Data de inauguração oficial, final de janeiro. Faremos questão de convidar, já deixo aqui reforçado o convite. Quando a gente vier, faremos o convite aí oficial para vocês. Gostaríamos Aguardaremos. César, Graciele, e vocês, onde os encontramos? Por favor, pode falar. Então, www.rabelarquitetura.com, vai encontrar nosso site, nossa página. Lá tem o nosso portfólio de projetos, né? A nossa carteira de clientes. Isso é legal até para ter uma referência, né? Como o Adriano falou, estamos em todas as redes sociais, né? @rabelarquitetura, né? Nós temos o nosso dia a dia registrado lá nas redes sociais, tem o nosso portfólio. Eu acho que isso é legal destacar, né? Sempre quem vai buscar um projeto quer saber o que já foi feito, né? Então, vai nos encontrar lá. Pessoal, muito obrigada mais uma vez por tudo que nós vivemos, pelo convite de estarem aqui comigo hoje e oficialmente aberta a segunda temporada de podcasts da Área 46. Se você que está assistindo esse vídeo gostou do conteúdo, curte e compartilha. Vamos fazer esse canal e esse conteúdo chegar a todos.